Olá! Na nossa aula de história hoje, nós iremos falar sobre a imigração. Então, nós sabemos, que com o crescimento da produção do café, então necessitaram de mais mão de obras. Então, os agricultores, que produzia aí, que plantava as grandes plantações de café, precisava de mão de obra. Então, a mão de obra que existia aqui no Brasil já não era mais, já não conseguia fazer todo o trabalho. Então, eles precisavam, de mão de obra para trabalhar nas grandes fazendas. Então, os brasileiros, começaram a fazer campanha nos países europeus, oferecendo promessas de trabalho, oportunidade de enriquecimento, incentivando a vinda desses imigrantes aqui para o Brasil. Então, estima que entre 1891 e 1900, o Brasil tenha recebido mais ou menos 1 milhão de imigrantes. Então, esses imigrantes formariam, a mão de obra assalariada para trabalhar nessas lavouras de café. Então, esses imigrantes vieram da Itália, da Espanha, de Portugal também, da Alemanha. Então, aqui nesse gráfico, nós podemos observar a quantidade de portugueses, de italianos, de espanhóis, de japoneses, de alemães, de judeus, holandeses, ucranianos, que vieram trabalhar no Brasil com essa promessa, de enriquecimento, trabalhando nessas grandes lavouras. Então, quando eles vieram, eles foram para a região sul do país, pois o governo estava distribuindo lotes de terra por lá. Então, eles vieram, para trabalhar, ganhar os seus lotes, mas o maior objetivo do governo era povoar a região sul. Então, já era com um certo interesse, que os portugueses queriam. Aqueles que não tinham condições, que a maioria deles vieram, por essas promessas. Então, eles já ganharam esse lote, esse pequeno lote, e dali eles iriam construir a sua vida. Daí que deu origem a um país tão mestiço, cheio de várias raças, que é composta do povo brasileiro. Então, nós ainda iremos aprender hoje sobre as regências. Então, essas regências, foi após Dom Pedro I ter que voltar para Portugal, Ele deixou seu filho Dom Pedro II para governar o país. Como Dom Pedro II era apenas uma criança, só tinha 5 anos, então até completar sua maioridade de 18 anos, o Brasil foi governado por políticos chamados de regentes. Por isso, esse período fica conhecido como período regencial, porque ele foi, governado por regentes, ou seja, por pessoas que estavam representando Dom Pedro II, porque ele ainda era uma criança, não podia governar um país. Então, a primeira regência foi chamada de regência trina provisória, que durou 3 anos. Depois tivemos a regência trina permanente. Depois tivemos regência una com Padre Feijó, regência una Araújo Lima. Então, esse período no Brasil ficou conhecido como período regencial. Só que durante esse período ocorreram muitas revoltas, porque as pessoas eles não reconheciam o poder dos regentes. Eles exigiam um imperador, alguém que governasse realmente o país, não queria substituto.
Então, nesse período, teve a Guerra dos Farrapos, em 1835, teve a Revolta da Cabanagem, em 1835, teve a Sabinada, em 1837, teve a Balaiada, de 1838 a 1841. Então, teve todas essas revoltas. Então, a única forma que os regentes acharam para estabelecer a paz, a ordem, foi Dom Pedro II tornar imperador. Então, ele tornou imperador aos 14 anos. Isso foi conhecido como golpe da maioridade, porque não podia. Mas como o Brasil estava vivendo nesse período aí de revoltas, então foi a única alternativa que esses regentes tiveram. Então, quando ele estava com 14 anos, ele assumiu o Brasil como sendo imperador. Isso ficou conhecido como governo da maioridade. Daí, né, ele governou o nosso país. Esse governo dele durou até a proclamação da República, que se deu em 15 de novembro de 1889. Esse período em que ele governou o país aos 14 anos, como o imperador do Brasil, foi chamado de o Segundo Reinado. Então, esse daí é um pouco da nossa história, né? Hoje nós vimos aí sobre essas regências, nós vimos também sobre a imigração. Então, a nossa história brasileira é essa, nós estamos conhecendo como aconteceu, o que aconteceu no Brasil após a sua descoberta. Certinho? Até a próxima.